Neste educativo, vamos abordar um dos tumores ginecológicos mais frequentes, o câncer de endométrio. Um tipo de câncer que pode surgir em qualquer etapa da vida da mulher. Entretanto, é mais frequente após a menopausa, em geral acima dos 60 anos. O endométrio é a mucosa que recobre a parede interna do útero. Ela muda de espessura ao longo do ciclo menstrual, de modo a fornecer um ambiente adequado para a implantação do embrião, consolidando a gravidez. Então, o endométrio tem uma importante função, que é, depois de 7 dias da ovulação, se ocorreu a fecundação, o espermatozoide fecundou o óvulo, esse ovo ou zigoto, ou já na forma quase de embrião, ele vai nidar no endométrio, e o endométrio vai acomodá-lo como se fosse um colchão receptivo, e essa gravidez vai ocorrer. Agora, vamos entender o que é o câncer do endométrio. O câncer de endométrio é uma alteração que surge na parte mais interna do útero, o endométrio, onde células do endométrio se proliferam de forma descoordenada, desordenada, gerando uma tumoração. Essa tumoração pode surgir numa alteração, por exemplo, uma verruga, um pólipo, ou mesmo na superfície interna toda do útero. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, são esperados mais de 7.000 casos de câncer de endométrio por ano no país. E esse número vem aumentando. Sim, o câncer de endométrio ele tem apresentado uma incidência crescente em algumas regiões do mundo. No Brasil isso não é diferente. O número estimado de casos de novos cânceres, novos tumores do endométrio para cada ano do triênio 2023 a 2025 é de 7.840 casos. Isso corresponde a mais ou menos a 7,1 casos, novos casos, para cada 100 mil mulheres brasileiras. O aumento dos casos de câncer e o envelhecimento da população faz com que o câncer de endométrio possa ser considerado um problema de saúde pública. O câncer de endométrio pode vir a se tornar um problema de saúde pública no Brasil. Isso por conta dos fatores de risco para essa doença. No Brasil, estima-se que, em média, entre 7.000 a 8.000 mulheres recebem um diagnóstico novo de câncer de endométrio ou câncer de útero, como o Ministério da Saúde chama. A causa da maioria dos casos de câncer de endométrio é desconhecida, mas sabe-se que existem determinados fatores de risco, como obesidade e desequilíbrio hormonal, que estão fortemente associados a esse tipo de câncer. Então, essas pacientes que têm um consumo frequente de alimentos com alta carga glicêmica, que são obesas, que levam a elevados níveis de glicose, de insulina após as refeições, são as pacientes que têm desenvolvimento de resistência à insulina, que têm diabetes, que têm obesidade, são as pacientes que têm os principais fatores de risco reconhecidamente associados ao desenvolvimento do câncer de endométrio. O câncer de endométrio é classificado de acordo com sua histologia. A classificação dos cânceres de endométrio pode ser feita de duas formas, vamos dizer assim, convencionais na atualidade. Uma delas é a classificação clássica de um russo, né, que data de 79, mais ou menos, que subdividiu em tipo 1 e tipo 2. Um tipo de menor risco e um tipo de maior risco para a volta da doença. E mais modernamente, há uma classificação que a gente chama de molecular, que é mais ligada a fatores da biologia molecular de cada tipo de tumor. A classificação de subtipos de câncer de endométrio tem cada vez mais implicações na escolha da terapia. Os principais subtipos são carcinoma endometrioide. É o tipo mais comum, responsável por 80 a 90% dos casos. Ele se forma a partir das glândulas presentes no endométrio e costuma ser pouco agressivo. Carcinoma seroso papilífero representa o segundo tipo mais comum. Aproximadamente 8% de todos os tumores endometriais. Apresenta maior agressividade e maiores chances de metástases, exigindo tratamentos mais radicais.
carcinoma de células claras. É responsável por 1 a 3% dos casos. Costuma ser mais agressivo, mesmo quando diagnosticado em fase precoce. Sarcomas correspondem a aproximadamente 3 a 5% dos tumores do corpo do útero. Originam-se na musculatura do corpo uterino, miométrio, ou no tecido que sustenta o endométrio, estroma. Em geral, são mais resistentes à quimioterapia e à radioterapia. Existem alguns grupos de risco para o câncer de endométrio. Dentro dos tumores de endométrio ou dos cânceres de endométrio, existem basicamente 2 grandes grupos. Um relacionado muito mais à genética, a fatores familiares, e outro ligado muito mais a fatores que a gente chama epigenéticos, que são além desses fatores herdados ou pessoais, uma tendência pessoal. Isso inclui, por exemplo, hábitos contemporâneos de vida, como a obesidade, o sedentarismo, a comida, rica em colesterol e alguns fatores correlatos. Vamos conhecer quais os fatores que aumentam o risco de desenvolver um câncer de endométrio. Os fatores de risco para câncer de endométrio são as mulheres que não ovulam, chamadas anovuladoras crônicas, as mulheres que recebem estrogênio no período estrogênio, como hormônio tratamento da pós-menopausa ou por algum outro fator. A terceira situação, as obesas. E o quarto, algumas síndromes especiais, como chamada síndrome de Lynch. Quem tem a síndrome de Lynch é portadora do gene, tem 60% de vir a ter câncer de endométrio. E a síndrome de Cowden, que tem um risco de 19%. Então, algumas síndromes genéticas também podem ser de risco. Vale reforçar os fatores de risco para o câncer de endométrio. Idade. Geralmente ocorre em mulheres na pós-menopausa, acima dos 50 anos. 20% dos casos são diagnosticados em mulheres entre 40 e 50 anos e 5% abaixo dos 40 anos. Estrogênio. Terapia de reposição hormonal, menarca, primeira menstruação precoce e menopausa tardia, e nunca ter tido filhos. Hiperplasia atípica. É o espessamento do endométrio causado por exposição ao estrogênio, presente em mulheres que não ovulam todos os meses. Obesidade. Pressão alta, diabetes, câncer prévio, câncer de mama ou de ovário e tratamento com tamoxifeno ou radioterapia na região pélvica. Histórico familiar. Mulheres com síndrome de Lynch ou Cowden correm mais risco de desenvolver câncer de endométrio. Apesar do câncer de endométrio ser mais frequente em mulheres após a menopausa, algumas mulheres mais novas também podem ter a doença. O câncer de endométrio é mais incidente entre as mulheres na pós-menopausa. Como eu disse, a incidência aumenta à medida que a mulher envelhece, mas claro que mulheres jovens, mulheres adultas podem também ter o diagnóstico de câncer de endométrio, apesar de não ser a faixa etária mais frequente para essa doença. Há 8 anos eu fui diagnosticada com câncer de endométrio. Eu estava com 28 anos na ocasião. E um alerta sobre a obesidade, um fator de risco importante. A obesidade é um fator de risco muito grande. Uma mulher magra, a chance dela produzir hormônios da linhagem masculina em hormônio feminino é 1%, mas uma mulher obesa é 7%. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a mulher obesa, mulher gorda, ela tem muita infertilidade, dificuldade de engravidar por falta de ovulação. Isso não ocorre só na obesa, já com sobrepeso. O que é o sobrepeso? É quando eu pego o peso da mulher em quilogramas e divido pela altura dela em metros ao quadrado. De 25 a 29,9 é sobrepeso. 30 ou mais é obesidade, que pode ser tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, ou obesidade mórbida. E de 18,5 a 24,9 é o normal. Então a obesidade é um fator de risco muito importante e hoje ela é uma epidemia brasileira. Eu diria até o seguinte, é uma pandemia.
né? Maior do que a Covid, né? Outros tipos de câncer também podem aumentar o risco para a mulher ter um câncer de endométrio. Algumas mulheres que possuem um fator familiar de predisposição para câncer, principalmente câncer coloretal, câncer do intestino, podem ter uma maior predisposição para os cânceres do endométrio. Ainda que silencioso, o câncer de endométrio dá sinais que podem servir de alerta, principalmente relacionados ao sangramento vaginal. Bom, câncer de endométrio é uma doença que ocorre, então, na maior parte dos casos, na mulher pós-menopausa. Portanto, um dos sintomas relacionado ao desenvolvimento dessas neoplasias é o sangramento vaginal. Mulheres que deixaram de menstruar e que começam a apresentar sangramento vaginal intermitente, devem procurar auxílio do seu ginecologista, do seu médico, para uma melhor investigação. Então, sangramento vaginal é um sinal importante, desconforto pélvico, corrimentos, qualquer sintoma da região vulvar e vaginal que são novos para aquela paciente, são sintomas que devem despertar a busca de um cuidado especializado. Então, os principais sintomas do câncer de endométrio são sangramento vaginal anormal, principalmente após a menopausa. O sangramento também pode ocorrer em mulheres que ainda menstruam, só que de uma maneira irregular, fora do período menstrual. Dor na pelve e na relação sexual. Sentir uma massa na região da pelve. Perda de peso inexplicável. Todos esses sintomas merecem uma visita ao ginecologista. Eu comecei a me sentir muito cansada, comecei a ter sangramentos de hemorragia menstrual, muita fadiga, enjoo, perda de apetite. Eu sentia como se fosse um estado febril no final do dia. Eu tive o estufamento do abdômen, como se fosse uma gestação mesmo, ficou bem durinho, e dor nas costas. A questão da fraqueza chegou ao ponto de eu não conseguir tomar banho sozinha, em pé. Eu precisava de ajuda ou sentar no banquinho. E eu procurei ajuda, vários profissionais, mas ninguém direcionou para esse diagnóstico de câncer de endométrio. O câncer de endométrio geralmente não causa dor, a não ser em estágios mais avançados. O câncer de endométrio ele pode causar dor, principalmente num câncer de endométrio mais avançado, porque ele pode invadir as trompas, né, ou as tubas uterinas, os ovários, o colo do útero, pode invadir bexiga, pode invadir o reto e pode levar a metástase no peritônio, que é aquela camada que reveste todo o abdômen. Então ele pode causar dor, sim. O câncer de endométrio às vezes pode ser confundido com outras doenças e atrasar o diagnóstico. O câncer de endométrio pode sim ser confundido com outras doenças, como por exemplo os tumores do colo do útero, que é aquela área do colo do útero que a gente visualiza no exame ginecológico. Essa área também pode causar, por exemplo, sangramento via vaginal e a gente pode confundir esses sintomas e confundir os dois diagnósticos. O diagnóstico do câncer de endométrio é feito através da suspeita clínica, exames de imagem e da biópsia. Diante de uma suspeita de uma neoplasia de endométrio, o ginecologista vai iniciar a investigação. O diagnóstico de qualquer neoplasia se dá através da análise do material por uma biópsia ou pelo envio da peça cirúrgica completa para que o patologista faça a avaliação morfológica. Normalmente, quando a paciente chega no consultório do ginecologista com uma história de sangramento vaginal na pós-menopausa, por exemplo, este médico ele vai solicitar alguns exames de imagem, um exame de imagem de fácil realização, por exemplo, que pode ser útil na investigação inicial dessa doença, é a ultrassonografia, mas existem outros, tomografia de pelve, ressonância
de pelve. O outro exame complementar é a histeroscopia, em que, com uma pequena câmera, o médico examina a cavidade uterina, então examina toda a superfície dessa membrana, que se chama endométrio, que reveste a cavidade uterina, e identifica a presença da tumoração ali. Em alguns casos, também podem ser realizados testes genéticos. Hoje, pacientes com câncer de endométrio, elas devem ser encaminhadas para avaliação oncogenética, para se excluir a possibilidade daquele tumor ser secundário a uma alteração germinativa que o paciente herdou do pai ou da mãe. A suspeita de fatores genéticos hereditários, familiares, pode ser provavelmente levantada quando há dois fatores. Alterações moleculares do tumor de endométrio ou familiares que possuam diagnóstico de câncer coloretal, câncer de intestino. A partir daí, a gente deve considerar fortemente uma investigação genética para esta mulher para que a gente possa prevenir outros tumores nela e nos seus familiares. Receber o diagnóstico de um câncer assusta. Todo diagnóstico de câncer é muito assustador para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Para nós brasileiros é um grande choque, porque ainda, infelizmente, culturalmente, a gente considera o câncer uma doença muito mortal. Na atualidade, por exemplo, o câncer de endométrio é altamente curável e a maioria das vezes é detectado em suas fases mais iniciais. A boa notícia é que o câncer de endométrio é um tumor altamente curável na maioria dos casos, principalmente se for diagnosticado em fase inicial. Sim, existe cura, felizmente, principalmente para a doença de diagnóstico inicial. Quanto antes a paciente percebe os sintomas, busca atendimento médico, a chance de fazer o diagnóstico de uma doença inicial é maior e o prognóstico vai ser melhor. Curamos vários pacientes com câncer de endométrio. Isso é a realidade do consultório do oncoginecologista. O tratamento do câncer de endométrio depende do estadiamento clínico e as principais abordagens são cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, imunoterapia. A depender do estadiamento, das características histológicas, das características moleculares, da condição clínica da paciente, os médicos envolvidos no cuidado do câncer de endométrio vão definir qual a melhor sequência terapêutica. Mas, de uma maneira geral, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Para a doença mais avançada, a doença metastática, aí o que nos resta, na maior parte dos casos, é fazer tratamento sistêmico. O tratamento sistêmico com quimioterapia, e hoje nós já temos resultados extremamente interessantes com emprego também das imunoterapias no tratamento do câncer de endométrio avançado. Os avanços científicos e tecnológicos trouxeram uma nova perspectiva no combate ao câncer de endométrio, como identificação precoce de tumores e novos medicamentos, como a imunoterapia. A imunoterapia é uma classe de tratamento sistêmico que chegou há mais ou menos uma década, inicialmente para tratar um tumor chamado melanoma, e que em pouco tempo se mostrou eficaz no tratamento de diversos outros tipos de neoplasia. As imunoterapias, diferente da quimioterapia, que tem como alvo a célula tumoral, direto, ataque direto, a ação direta à célula tumoral, a imunoterapia age de uma maneira bastante inteligente, digamos assim. O que é o objetivo de uma imunoterapia? É estimular o sistema imune daquela pessoa que está recebendo o tratamento sistêmico com a imunoterapia a reconhecer células neoplásicas como células não pertencentes àquele organismo, como células não próprias. E aí ativar o sistema imune daquela pessoa para destruir essas células neoplásicas. Então, é um mecanismo de ação bastante diferente do que acontece com a quimioterapia,
e bastante moderno, inteligente e com resultados muito bons, chegando de maneira forte no tratamento dos tumores ginecológicos também, muito recentemente. Uma outra classe de drogas que chegou recentemente é uma espécie de terapia-alvo. Então, para alguns cenários no câncer de endométrio, além de receber a imunoterapia, a paciente também recebe alguns comprimidos que têm alguns alvos nas células neoplásicas e que vão, em conjunto com a imunoterapia, trazer melhores desfechos para o câncer de endométrio. No tratamento do câncer de endométrio, a paciente pode ter efeitos colaterais. A maioria dos cânceres de endométrio pode ser tratado apenas com cirurgia. E isso é ótimo, porque as consequências desse tratamento de cirurgia são pequenas para a qualidade de vida, para a rotina das mulheres. Quando há um maior risco para a volta dos tumores, ou eventualmente o tumor de endométrio deixou o útero, passou para algum outro órgão na adjacência, o tratamento pode ser um pouco mais prolongado. Ainda assim, as sequelas ou as cicatrizes ou eventualmente os efeitos colaterais costumam ser bem limitados e controláveis. Então a gente pode, através da nossa equipe multidisciplinar, oferecer excelente qualidade de vida até mesmo para mulheres que a gente antigamente considerava como metastáticas. Os meus efeitos colaterais foram bastante intensos, principalmente pelo efeito da radiação próxima à área do intestino. E como eu já tinha retirado o aumento, que é um órgão que protege o intestino, eu tive muita diarreia. E era assim, 9 a 14 episódios por dia de diarreia. Então, somado a isso, eu tive um quadro de fraqueza, desnutrição muito intenso, tinha tontura, vertigem, muita náusea. Tem alimentos que até hoje eu não consigo consumir. Apesar de ser uma doença de bom prognóstico, em alguns casos pode apresentar recidiva. O câncer de endométrio pode apresentar recidiva ou volta da doença, tanto local no ventre e na pelve, como em outras regiões. Essa situação não é frequente, ela é rara no caso do câncer de endométrio. Quando acontece, nós temos diversos recursos de tratamento e a gente deve dispô-los, da melhor forma possível através de um plano de tratamento organizado por uma equipe multidisciplinar. A saúde sexual da mulher pode ser afetada durante o tratamento e ela deve conversar com seu médico. O tratamento do câncer, muitas vezes, ele é cirúrgico. Ele é cirúrgico. Então, isso implica no manuseio cirúrgico que poderá atrapalhar a sexualidade. O outro ponto, que uma mulher com câncer, ela fica muito voltada para a doença que ela tem. Em geral, a palavra câncer é uma palavra muito pesada. Então, só o fato dela saber que ela tem um câncer, a sexualidade piora bastante, porque emocionalmente ela fica muito afetada. Afora as consequências do próprio câncer. Receber o diagnóstico de um câncer de endométrio, sendo mais jovem e tendo toda a questão do aparelho reprodutivo removida, afetou demais a minha vida sexual, a minha qualidade de vida, porque envolve a questão da lubrificação, a questão da libido. A equipe multidisciplinar no tratamento do câncer é fundamental. A equipe multidisciplinar é fundamental para o resultado, mas principalmente para a qualidade de vida das mulheres com câncer de endométrio. Vou dar um exemplo. A nossa fisioterapeuta é fundamental para que a gente possa permitir que a mulher faça o melhor proveito dos exercícios pélvicos e reduza os efeitos colaterais, como, por exemplo, incontinência urinária. Ninguém quer ficar perdendo urina, depois que a gente realiza um tratamento. E é muito possível a gente realizar fisioterapia de forma específica para isso. Vários outros fatores são importantes, como, por exemplo, se o câncer de endométrio é relacionado à obesidade e à dieta rica em colesterol, se a nossa nutricionista acrescenta à vida cotidiana da nossa paciente uma mudança de hábito, isso não apenas faz com que a mulher tenha uma melhor qualidade de vida, como reduz as taxas de recidiva da doença. O apoio psicológico contribui para uma boa qualidade de vida emocional em todos os estágios do tratamento.
Eu acho que uma mulher acometida com câncer, eu acho que seria muito importante ter um pessoal da área de saúde mental, né? Quer seja um psiquiatra, né? Ou que faça uma psicanálise, ou caso ela tenha uma depressão, talvez medicamento específico, e uma psicóloga, que eu acho que é muito importante, uma psicoterapia nessa paciente. Não digo em todas, mas uma boa proporção de mulheres eu acho que se faz necessário. Sim, eu costumo pensar que a terapia funciona como uma quimioterapia, uma radiação durante o tratamento oncológico, porque a terapia salvou minha vida. Apesar de no início do tratamento eu lidar muito bem com toda a situação, a questão da perda da maternidade, a questão dos sonhos, a minha identidade como mulher, acabava que fisicamente era muito ligada ao útero e ovários. Então, a terapia eu fazia semanalmente, me ajudou muito a lidar com esse novo prognóstico. E não apenas essas questões mais diretas, útero, ovário, feminilidade, mas a questão da perda do emprego, na questão da utilidade, da disposição, de eu voltar a me reconhecer como quem eu era antes do tratamento. E não existe, a gente não consegue voltar a ser a mesma pessoa, mas a gente precisa se reencontrar no processo e se reconhecer nesse processo. Então, a terapia, para mim, salvou minha vida. A família também cumpre um papel fundamental no apoio ao paciente. A maioria dos casos de câncer de endométrio não pode ser evitada, mas existem algumas maneiras de reduzir o risco de desenvolver a doença. Existe prevenção para o câncer de endométrio, e a melhor delas é uma combinação de 2 fatores. Bons hábitos de vida. Bom sono, exercício regular, dieta com baixo colesterol. E o segundo, atenção a fatores genéticos, né? Se você tem familiares de primeiro grau, principalmente, mais jovens, inclusive, com câncer de intestino, esse pode ser um alerta para outros tumores. E aí a gente pode mencionar, por exemplo, a síndrome de Lynch. Então é importante que você se conecte a 2 fatores. Um deles que está relacionado à saúde de forma global, que são os hábitos de vida, e o outro, a história da sua família. Ainda existem tabus a respeito do câncer de endométrio que precisam ser desmistificados. Há uma suspeita de câncer de endométrio, principalmente na mulher na pós-menopausa. E ela acredita que não precisa visitar o ginecologista ou não precisa realizar exames mais, né? Porque passou aquele período, entre aspas, fértil, o período que ela menstruava. Lê do engano, a gente deve manter a nossa rotina de exames preventivos e inclusive acompanhar adequadamente com o especialista para que a gente possa ter uma saúde geral melhor e a gente se recordar daqueles cuidados essenciais, né? Que são exercício, dieta saudável, exames regulares e preventivos. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar, trazer a doença para uma avaliação ampla quando os sintomas existem, pensando sempre que a neoplasia de endométrio, quando diagnosticada inicialmente, a chance de cura é muito maior do que uma paciente que fica meses sangrando de forma intermitente, só procura o cuidado de maneira tardia e vai ter esse diagnóstico com doença mais avançada. O câncer de endométrio é uma doença que necessita de mais conhecimento por parte da população. Por isso, se você quiser saber mais sobre o tema, procure informações no Núcleo de Saúde de sua cidade ou já anote algumas dicas. EVA, Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, www.eva.org.br. INCA, Instituto Nacional do Câncer, www.gov.br/inca/pt-br. Instituto Oncoguia, www.oncoguia.org.br. Grupo Oncoclínicas, www.grupooncoclinicas.com. ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, icesp.org.br. SBOC, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, www.sboc.org.br. E uma mensagem importante sobre a necessidade da visita anual ao ginecologista. O que eu diria é o seguinte, a mulher que não vai frequentemente ao seu ginecologista,
eu conclamo que faça uma visita anual. Uma vez ao ano, ele é mais do que suficiente de fazer diagnósticos importantes do ponto de vista reprodutivo, do ponto de vista de câncer e do ponto de vista da qualidade de vida. É muito importante, porque diagnóstico precoce significa tratamento mais efetivo, prevenção mais eficaz. A mulher está vivendo cada vez mais e com qualidade de vida, e merece estar com a saúde em dia para aproveitar essa nova fase. Por isso, visite o ginecologista anualmente e mantenha hábitos de vida saudável que podem diminuir o risco de câncer de endométrio e outras doenças. Sua saúde e família agradecem.